e vamos começar a nossa aula. Galera, e aí, como é que foi o descanso aí? Foi sossegado? Vocês pegaram alguma coisa para programar ou não programaram nada? Viram alguma coisa sobre vetores? Ou já esqueceu já que é vetor? E aí? E aí? E aí? E aí? Ô, Léo, eu confesso que eu esqueci um pouquinho. Se puder dar uma revisada. Até eu esqueci também. Eu não vou mentir pra vocês também, não. Eu, Acontece, então. eu fiquei a semana inteira sem fazer nada, cara. Eu fiquei a semana inteira só morgando, né? Ainda mais que eu voltei a jogar bola, então. A gente vai recapitular, a gente vai fazer mais uns exercícios aqui. Antes de eu passar mais um trabalho para vocês. Mas um exercício de fixação mesmo, exercício que vocês vão encontrar em qualquer aula mesmo, que vocês for trabalhar em programação e vetor, vocês vão ver isso. Então, hoje a gente vai pegar só uns enredos, né? E amanhã a gente vai fazer união e diferença de vetores. A gente vai começar já a trabalhar com união e diferença, que o negócio já é um pouco mais complexo, mas nada que dificulte, nada que tem desespero na vida de vocês aí, que vocês não vão achar muito ruim, não. Beleza? Então bora lá, bora pra gente ver o que a gente vai fazer. Deixa eu só abrir aqui. O som tá alto, galera. Se o som estiver alto, vocês me falam. Se o som estiver muito alto. O som tá bom. Então beleza. Então show de bola, galera. Ó, eu já coloquei esse carinha aqui pra vocês lá no Teams, tá? Tá lá nos arquivos. Tá lá nos arquivinhos aqui. E tem esses exercícios aqui, tá? Igor, boa noite. Ah, beleza, João. Porque é tenso, é verdade. Começa o vetor, começa os negócios desse daí, a gente já começa a perder um pouco das coisas, né? A gente começa a assustar o que vem aí, né? Então vamos lá, galera. Beleza? Opa! Belezeira. Cara, participei de um processo seletivo aí do Santander aí, não deu pra mim, não. Pô, Igor, tô pequeno. Cara, Não, era JavaScript, cara, e você não podia errar, e eu errei algumas coisas e me ferrei. Mas tudo bem, tá valendo pela experiência. isso acontece. Gente, eu tava esquecendo aqui. Deixa eu passar pra vocês aqui, eu tava esquecendo, cara. Ainda bem que o Igor acabou de me lembrar, né? Galera, se vocês puderem fazer esse favor, eu vou colocar aí esse formulário aqui no comentário, nos comentários. Se vocês puderem entrar agora na aula, eu vou esperar mais uns minutinhos para vocês poderem trabalhar com esse formulário aqui, ó. Responder esse formulário. É 10 minutinhos para vocês responder esse formulário aí, né? Não é um tempo muito grande, não. Entra nele, fazendo favor, e preenche pra gente, que é a transformação digital, né, da professora Érica aqui. Vocês vão ter aula com ela de gestão, tá? Aí ela pediu pra eu passar pra vocês. Então entra aí rapidinho. Rapidinho. Eu aguardo aqui pra gente começar, tá? Nossa, ô Igor, você me deu uma luz aqui, velho, porque eu tinha esquecido disso, acredita? Professor, Oi. a questão 6 fala deixe sua resposta. Ah, deixe sua pergunta, não tinha entendido. Deixa eu pergunta. Leonardo. Oi. Vetor tem a ver com arrays? Sim, é um array. É um Ah, array. é? Vetor é array, né, no inglês, né? A gente não chama eles de vetor, chama eles de array. Matrix é arrays. É um array. É um array, né? Ô, Léo. Oi. Aproveitando que o Igor tinha falado ali, achei interessante, acho que eu não sabia. Em processo seletivo para desenvolvedor, tipo assim, uma parte do processo a pessoa tem que programar lá? Depende da empresa. Tipo assim, Depende da empresa. Como é que é? A maioria pede, algumas não pedem? Na minha opinião, empresa babaca pede. É empresa babaca. Porque
Cara, você faz um processo seletivo, você tem que fazer um processo seletivo da pessoa, você não tem que fazer um processo seletivo do conhecimento da pessoa. Porque quando você chega lá, o que acontece? Você vai trabalhar com o método deles. Vocês não vão trabalhar com o método que você aprendeu na faculdade. Então, se você... Então, assim, é de certa forma aprender de novo, no caso? Você vai aprender de novo, né? Então, você pode pegar uma pessoa que entenda muito de C#, entenda muito de PHP, aí chega lá e pede JavaScript. Mas só que você entende programação, você sabe como formular uma estrutura da programação, né? Uma estrutura aqui que a gente está trabalhando mesmo, do Visual G. Você sabe fazer isso em outras linguagens. Chega lá na linguagem que eles trabalham, e muitas vezes essas linguagens têm N funções que é diferente das outras, que você não sabe, você não tem uma certeza absoluta de como que aquela função funciona, e eles pedem para você fazer aquela função, né? Se, no caso, quando você estiver trabalhando mesmo, vocês vão pegar, vão acessar a internet, vão entrar num Stack Overflow, por exemplo, e vão ver qual que é a solução daquela função. E a maioria dos programadores trabalha assim. Então eu acho que testar a pessoa se ela sabe programar é muito bom da parte das empresas de programação. Até assim, cruel, né, cara? Porque cruel. Tem aquela pressão de estar ali sendo meio que vigiado, né, monitorado. E aí você não pode ter um acesso à internet. E a maioria, todos, não tem um programador nessa vida que não fala assim, caraca, velho, eu não sei fazer isso. Como que eu vou fazer? Alt Tab, internet, papapau, como que faz isso? E faz. Não tem um programador. Se você pegar programadores que fazem isso, cara, é um entre 1000 pessoas. Então não tem esse... Não tem, eu acho que é parte cruel mesmo. É parte de empresa assim que não sabe o que tá fazendo. E assim, Léo, de certa forma, assim, uma busca por aprendizado, né, cara? Eu não vejo problema, né, no cara, assim, ir procurar... Assim, porque a maioria das empresas, elas não te colocam como programador sênior. Elas te colocam como programador júnior. E ela vai te pagar para programador júnior. E programador júnior, você não tem certeza de nada, você não sabe programar. Agora, se vai uma empresa contratar um programador sênior, um programador de experiência com anos, aí eu concordo. Aí eu falo assim, não, beleza. Aí mesmo, pela razão do salário, pelo teto salarial que tem, né, que estão tentando formar aqui no Brasil ainda, aí eu falo assim, não, beleza. É ter coerente mesmo. Falar que o cara é sênior mesmo. Mas é um cara que trabalha há anos com isso. Agora, para quem tá começando, para quem tá entrando, é desumano. É desumano mesmo. É desumano. No meu caso, o critério deles lá era assim, era quantidade de erros, alguma coisa assim. Eu tentei fazer, sabe? Eu sei que muita gente olhou na internet para ver resolução da programação. Eu tentei fazer. Então, assim, infelizmente não deu porque eu errei algumas coisas, né? E eu sei que tem muita gente. Agora vai passar por uma entrevista. Aí o cara vai ter que explicar como que ele fez aquilo lá. Se ele gaguejar, ele tá fora. Aí sabe, né? Não, aí beleza. Aí é um entendeu? processo seletivo diferente. Mas eu acredito que é muito cruel da parte da empresa fazer isso. É cruel demais. Nossa. Eu acho que é desumano, assim. É uma coisa que empresas nenhuma precisa fazer isso. A Google, por exemplo. A Google é exemplo. É exemplo a Google. A Google te dá um ano para você trabalhar nos projetos internos dela. Então você vai receber um salário, você vai ser um estagiário lá. Querem um exemplo? Vê o filme Os Estagiários. Você vai ver aquele filme lá eles mostram certinho como que é a filosofia da Google. A Google te dá um ano, você trabalha em diversos projetos lá, e se você se destacar em estudar, em programar, em se dedicar lá dentro, poxa, eles te contratam. Mas aí você tem que ter uma dedicação. Mas é a Google, cara. É a Google. Agora essas empresas, pseudo-empresa aqui, você vai entrar aqui só se souber programar, beleza. Aí você não sabe programar, fazer um negócio que eles pediram lá, por exemplo. Eles vão te pedir para fazer aquele exemplo que eu fiz para vocês lá. Eu vou te dar aquela fórmula lá, resolva essa fórmula. Caraca, velho, como que você vai resolver aquela fórmula? Então é bizarro, cara, é bizarro. Tá certo que eles vão pedir a fórmula, mas eles vão pedir coisas até mais difíceis, às vezes que vocês nunca mexeram na vida.
faça uma tela, faça um formulário, faça qualquer outro tipo de coisa. Cara, é desumano, cara. É um negócio assim que eu não concordo mesmo. Que se eles querem provar se a pessoa é boa, é pela índole da pessoa, primeiro. Depois da índole, você vê se a pessoa tem coerência, né, em estrutura de algoritmo. Então, se ela sabe algoritmo, se for para uma parte do banco de dados, se ela sabe o que é inserção de dados, porque aí é preocupante, né? Mas cada um tem que ter seu aspecto e seu gerenciamento. A maioria dessas pessoas de RH que faz a contratação não tem essa noção. Então aí é aquilo lá, vão testar, beleza. Aí testa, né? Aí começa aquele pedido besta, né? Ah, você tem que programar em C, C Sharp, PHP, Java, JavaScript, vamos colocar aí Python, o que mais que tem aí? Haskell, vai, daqueles trocentos mil linguagens, né? SQL, MySQL, e vai, de linguagem lá. Aí você tem que saber todas essas linguagens, que no final, nem eles usam essa linguagem. No final eles vão lá e usam VBA. Eles vão lá e usam Delphi, né? Trabalha com Delphi, porque aqui em França só trabalha com Delphi. Então tem isso que eu acredito que não há necessidade de pedir, mas é aquele padrão, né? Fizeram um padrão. Qual que é o padrão do funcionário mais barato que a gente tem? Aí o cara tem que saber isso aqui. Aí dá uma lista de trocentos mil linguagens, de trocentos mil estruturas, né? Aí o cara tem que saber Scrum, tem que saber MVP, tem que saber de tudo, cara, tem que saber de tudo. E cada parte é separado por uma pessoa que fica responsável por isso. É meio desumano mesmo, meio desumano. Denise, agora que eu vi sua mensagem, ó, entra nesse formulário aí e responde pra gente. Sem problema, lá atrás eu nem comecei, eu tô esperando o pessoal responder o formulário. Galera, vão deixando um ok se vocês já responderam o formulário aí, tá? Beleza. Beleza. Show de bola. Respondido. Então vambora então, galera. Se responderam, tá bom. Deu bom. Galera, então vamos lá então. Vamos brincar aqui um pouquinho então. Tirar aqui nossa... Eu e a professora Érica agradecemos, viu, gente? Obrigado mesmo por ter dado o feedback aí. Mas vamos lá, galera. Então, pra gente relembrar a nossa estruturinha em vetores, a nossa estruturinha bonitinha, eu fiz um vetor, né? Eu fiz um exercício aqui meio maluco, mas é pra gente fazer uma soma desses vetores. Tá? Aqui eu já vou dar um princípio de união, tá? União de vetores, mas não é basicamente uma união, tá? É apenas uma soma de vetores, né? Colocando os vetores em cada parte respectiva, né? Então vamos lá, ó. Faça um programa que preencha 2 vetores de 10 elementos numéricos, cada um, e mostre o valor resultante de intercalação entre eles. Então, 3, 5, 4, 2, 2, 5, 3, 2, 5, 9. No outro, 7, 15, 20, 0, 18, 4, 55, 23, 8, 6. E a gente intercala 3, 3, 7, 7, 5, 5, 15, 15, 4, 4, 20, 20 e assim por diante. A gente vai intercalando. Como que a gente faria isso? Quem chuta aí um método que a gente faria isso? Como que a gente poderia fazer isso? Nem ideia. Quem chuta Deu branco. Deu branco! Vamos fazer igual a gente sempre faz? Vamos dividir por partes? Então vamos dividir por partes. Qual que é a primeira parte que a gente tem que fazer? Entrada de dados. Isso, boa, seu. Vamos lá, entrada de dados. Então vamos fazer exercício 1 live. Ao vivo e a cores. Então vamos fazer o nosso primeiro vetor, né? Vetor 1
como é que a gente chama ele mesmo? Vetor 1 é? Como é que a gente faz chamada? Tá, mas como é que a gente faz a chamada dele? Eu chamei ele de vet1. Mas como é que a gente faz a chamada dele? Vetor de 1 para 10 inteiros. Vetor, né? Aí a gente coloca a quantidade dele, né? Que seria de 1 a 10, né? Isso mesmo. 10 elementos, né? 10 elementos de inteiros. Né? Inteiro, né? Beleza. E vou fazer já o vetor 2, né? O vet2 é um vetor, né? Tipo vetor de 1 a 10, também de inteiro. Professor, só eu esqueci rapidinho. Esses 2 pontos entre 1 a 10 tem que ser os É. 2 pontos. Não pode 2 ser pontos. mais nem menos, não. É 2 pontos mesmo. Vamos tentar com 3 aqui? Vamos ver se vai dar ruim com 3? Vamos ver se... Pra mim tem que ser 2, né? O Mais padrão pra é 2. curiosidade mesmo. Vamos ver. Se é ruim, é 2. Se não é ruim, pode ser 3. Vamos fazer o teste. Então vamos fazer a inserção dos vetores, né? Pra gente poder fazer isso, a gente tem que fazer o nosso i aqui, né? Que a gente vai fazer um loop aqui, né? A gente vai fazer um para aqui, né? Para i 1 até 10 passa. Vou fazer separado, tá, galera? Mas dá pra fazer em um para só, tá? Leito, boa noite. Boa noite. Eu vou fazer separado só pra ficar legal aqui, tá? Só pra vocês poderem enxergar melhor, tá? Então, entrada do vetor 1. Entrada do vetor 1, tá? Então, escreva. Digite o valor. Só digite o valor, vai. Não vou fazer muito não. Leia. E aí a gente faz o nosso vetor, né? Como é que a gente faz a chamada dele? De leitura, vet de 1, né? Vet de 1. E o i aqui. Todo mundo lembra por quê? Todo mundo lembra porque é o i ali? Sim, para. Porque ele vai ler todos os espaços do i que tá ali. Para aí. Isso. Então o i é o nosso contador, não é? O i é o carinha que a gente vai fazer a contagem. Então ele vai começar do 1 e vai até o 10. Concorda com isso? Então se ele vai do 1 até o 10, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui para ele poder fazer essa contagem. Então toda hora que ele for fazer interação no para, toda hora que ele for fazer essa interação aqui, ele vai começar no 1, né? Então 1, depois ele faz interação 2, interação 3, interação 4, até chegar no 10. Ô, Leão, Oi. é padrão usar o i de contador? É padrão. É padrão para todas as linguagens. Léo, Eu não vejo um programador que não faça com i, né? Mas existe. Oi? uma coisinha. A variável de vetor, quando ela é declarada, não teria que ser só com 2 pontinhos, que nem o senhor explicou? Então a gente vai fazer o teste, David. A gente vai fazer o teste. Entendi. A gente vai fazer um teste aqui. A gente vai fazer o testezinho para ver se com mais funciona. Mas vamos tentar aqui. Se der erro aqui, é só 2. A gente vai fazer o teste aqui, só pra... No meu deu erro, com 3 e com 4. Então é com 2 então. Então disso eu já fez o erro, já veio pra gente então. É até 2 mesmo. Os 2 pontos significa até. Vou colocar aqui, ó. Os 2 pontos é até. Então se com 3 já deu erro, então não, é com 2 mesmo. Eu sempre vi com 2, né, aqui no Visual G. Mas só que com 3 também já vi também. Mas eu vi isso em Haskell, viu? Em Haskell, mas só que ele não é uma chamada até. Ele é interpolação. Ele interpola os dados de 1 até 10. Em MATLAB também. MATLAB 3 pontos também funciona. Depende da linguagem, gente. Depende do compilador. Dependendo do compilador, como o compilador trabalha, funciona dele.
Então, é 2 pontos mesmo. Vamos ver aqui com a entrada do vetor 2. E na entrada do vetor 2, né, vai fazer um para, tá? E de 1 até 10. Faça. Escreva, né? Digite o valor. Digite o valor e leia bet 2, tá? De e fim para. Galera, vou fazer uma pergunta aqui, né? Vocês têm alguma dificuldade em entender esse código que eu fiz aqui? Quem tem dificuldade de entender o que está acontecendo aqui? Para eu poder explicar certinho. Ou tá tudo sossegado ainda? Eu tenho um pouco de dificuldade no que se refere a vetor ainda, mas esse código aí, por enquanto, tá beleza. Tá, o vetor ainda é problema porque ainda a gente não passou muito. Mas tá, beleza. Novidade. O vetor vai abrir mais ainda. A gente vai fazer mais exercícios que vai abrir mais o porquê dos vetores, né? Mas, assim, nesse código aqui, ninguém tem problema não, né? De entender o porquê o para tá aqui, por que ele tá funcionando, como que ele vai funcionar. Aqui não tem ninguém que se tá... Tá tranquilo, Léo. Tá tranquilo, né? E é só prática mesmo pra gente reduzir os erros aí. Se eu mandar fazer exercício, não vai saber fazer isso aqui, né? Leia um vetor e mostra o vetor. De boa, não, então beleza. Tá show de bola. Então, beleza. Ô, Léo, uma pergunta. Sim. Para vetor, a gente sempre vai usar só o para? Não. É recomendado pelo fator do que a gente está usando aqui no enunciado, né? Então, se a gente tem esse problema, a gente consegue resolver aquilo com para, dá para usar com para. Mas nada impede usar com enquanto, nada impede de usar com repita, né? A ideia do vetor é abrir mais espaços dentro da variável. Ele não tem que ficar procurando dentro da memória. Então, nada impede de trabalhar, mas, assim, de praxe mesmo é usar o para, usar o for. Igual todo comando de repetição, a maioria das pessoas prefere usar o for, o para, né, questão. Tanto que, se você perguntar pro Daniel e pro Samuel, aqui, os meninos que trabalham mais com essa área aí lá na Magalu, eles vão falar para vocês que eles só usam for. Eles só usam para, né? Eles não usam outro tipo de repetição. Agora, eu já prefiro usar a repetição própria, né? Que pede naquele exato momento. Dependendo do enredo, né? Então, se o enredo fala pra gente, assim, se o enunciado fala, olha, eu preciso que alguma coisa seja até tal valor, até 10, né? Então, eu posso, nesse até 10, eu posso usar o for, o para, ou eu posso também usar o enquanto. Ou posso usar também o repita. Mas aí depende do que eu vou montar, de como vai ser minha estrutura. Não tem jeito errado de fazer. Então, o vetor pode funcionar com para, com enquanto, com repita, sem problemas nenhum. Obrigada, Léo. Nada. Show. Então vamos lá, galera. Então a gente já fez a primeira parte aqui, que é a inserção dos dados. Inserção dos dados. Então, se a gente der um F9 aqui, vai digitar os valores, né? E vai, né? Cara, vamos digitando, né? Todos os dados aqui. Xablau. E beleza. Tá funcionando bacana, né? Então a gente inseriu os 20 valores aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer que eles se intercalem. Então, que cada um fica intercalado, né? Como que vocês acham que a gente pode intercalar esses dois vetores, né? Vai ser aqui, ó. Então eu tenho o vetor 1, Léo, o vetor 2 e vou intercalar eles. Léo, te cortando um pouquinho, você tinha perguntado lá se tinha ficado claro, me surgiu uma dúvida. No i do segundo loop ali do para, o i não teria o valor 11 por ter terminado o primeiro loop ou não? Ele zera porque você colocou ele ali no para? Ele vai zerar, não. Ele vai ficar 1 por conta disso aqui, ó.
Ele vai certo. Você se que tornar determinou, então. Isso, aí ele termina como 11. Tá certo, ele vai terminar como 11 aqui. Aí no momento que ele passar pra cá, eu vou voltar a ser 1. Beleza, então a gente tá setando ele pra 1 aqui, ó. Por conta Professor, disso aqui, ó. Oi, funcionaria se eu usasse, por exemplo, se eu quisesse deixar os 4 primeiros em branco, posar em outro momento e mandasse fazer para ir de 5 até 10? daria sim. Poderia fazer isso. Poderia, a gente poderia começar aqui, ó, de 5 até 10. Poderia sim, aí os outros valores ficariam nulos, né? Ficaria 0. Poderia sim. 0 ou vazio? Vazio, né? No caso aqui é vazio. Aqui no Visual G é vazio. Mas quando você pega outros compiladores, ele nunca vai estar vazio. Ele sempre vai estar com algum número lá, né? Ele sempre vai estar com alguma bagunça lá. Então ele pode estar com um número hexadecimal, pode estar com um número esquisito lá. Mas ele não vai ficar vazio. Tá? Ele vai estar Então com é bom não fazer isso mesmo. Não é bom. Não é bom. Aqui vai ter que ficar vazio. Se a gente começar do 5, aqui vai falar que não tem nada. Mas é por conta do Visual G. Em linguagem mesmo que vocês vão trabalhar no futuro, a ideia não é não deixar. Ou vocês setam eles todo como 0, né? Então aí vocês fazem uma entrada como 0. Tem várias funções que, por exemplo, no MATLAB, ele fala assim, zeros, por exemplo, o VET1 recebe zeros e abre cochetes aqui, assim. Ele fala desse jeito, essa função aqui faz com que todos os valores lá dentro, ele se torne tudo 0. Isso já ajuda muito, isso já ajuda a trabalhar no vetor, para não ter esses lixinhos, para ele não ficar com um valor flutuante ali, né? Um valor qualquer lá. Mas tem essa opção, tem como fazer sim. Tem como fazer sem problema nenhum. Show! Então vamos tentar ver aqui como que esse exercício funciona, né? Então, a gente já fez esse carinha, né? E esse carinha aqui. Beleza. Só que o exercício pede pra gente fazer, né? Uma intercalação deles, né? Então a gente tem que intercalar ele. Então, o 3, que é o primeiro, vai pra cá. O 7, que é o primeiro do segundo, vai pra cá. O 5, né? Que é o segunda posição do vetor, ele vai pra terceira. E assim por diante. Como é que vocês acham que isso aqui poderia funcionar? Como que vocês fariam isso? Como que vocês pensariam nisso? Vamos resolver isso junto. Não vou resolver por mim, vou esperar vocês tentar me dar uma solução para isso. Como que a gente faria essa solução aqui? Quem arrisca? Eu criaria um terceiro vetor com as 20 e mandava receber esses dois. Funcionaria? Show de bola. Funcionaria, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Show de bola, isso aí. Então a gente tem que fazer um vetor 3, né? O vetor resultante. É um vetor, tá? Só que ele não vai ser de 1 a 10. Ele vai ser de 1 a 20. Porque a gente está fazendo a intercalação de todos eles, né? Todos. Inteiro. Beleza, show de bola. Isso. Beleza, o que mais agora? O que a gente tem que fazer? Mais que a gente tem que aprontar aqui? O que a gente tem que aprontar para poder ter essa intercalação? A gente tem que criar mais agora um vetor. Show. Agora o bicho pega, né? Como que a gente faria isso, galera? Tentem me dar a resposta. Tentem discutir isso aí. Como que a gente pode intercalar isso? Como que a gente pode fazer com que esse vetor se intercale? O que eu passei, o exercício pronto que eu passei do jeito mais rápido possível. Oi? Alguém falou comigo? Gente, posição ímpar põe dado do vetor 1 e posição par do vetor 2? É uma boa. É uma solução. Qual outra solução que pode dar? Ótimo, Alexandre. Isso aí foi uma boa. Essa é show de bola, essa. Quem mais vai dar uma solução? O maior problema dela é pegar esse valor aqui, ó. É pegar esse valor aqui.
Qual seria esse valor aqui? Mas funciona bem. Funciona também, dá certo. Dá certo. O vetor 1 na posição ímpar e o vetor 2 na posição par. Daria certo também. E eu vou fazer ela, tá? Eu vou fazer ela com vocês também. Ô, Léo, só tirando uma dúvida aí. É igual dentro do colchete ali. É o número da posição e não do valor que ficou, né? Aqui você tá falando? Ou você tá falando aqui? É aí mesmo. Aí é o número da posição do valor posição. dentro do vetor, né? E não. Isso. Ah, tá. É o número da posição. Tá É certo. o número da posição. E aí, galera? Ô, Léo, e se fizesse assim, ó, por exemplo, para i de 1 a 20, escreva, daí põe vet 1i, né, dentro do colchete, e vet 2i, sabe? Vai escrevendo. Sei. Daria Até. certo também. Não precisaria de outro vetor. Sei, daria certo também. Daria certo, daria certo. Depois pode Chegaria no tentar aí, resultado. só para ver como é que fica. Vamos tentar também. Então, beleza, né? Tem duas formas de fazer, então. Show de bola, vamos fazer essas Aí, duas Léo, na formas. sua empresa eu seria contratado, ó. Brincadeira. É o jeito. Brincadeira. Daria o resultado? Daria. Mas só que não daria. Não seria efetivo mesmo, tá? Porque a gente não armazenaria. Tá? Então. Porque, assim, seria trabalhoso, você fala? Não. É que ele não reservaria no vetor que o Dirceu falou que era pra gente fazer. Entendeu? Então a gente não colocaria essa. Tá certo. Precisa ter os colocaria, dados ainda armazenados, né? Isso, porque a gente por isso ia mostrar para o usuário, show de bola, ia mostrar para o usuário, só que ele não ia ficar armazenado, ele ia ficar armazenado nos vetores. Dependendo nossa, do enredo, né, do problema que a gente tem na mão, dando certo, show de bola. É aquilo lá. Mas vamos tentar. Vamos fazer então o primeiro de par ou ímpar, tá? Então, de par ou ímpar. Tá? Então, beleza. Então, vou fazer um para. Isso aqui foi o Alexandre que falou, né? Então, para i de 1 até 10, faça. Por que até 1 até 10 não até 1 até 20? Quem sabe me falar por que eu tô falando até 10? Você tem que ler o vetor número 1, né? Isso, eu vou percorrer só os vetores que eu já tenho, não preciso percorrer o outro vetor. Então, não há necessidade de eu fazer isso, de eu percorrer os 20 vetores. Então, eu vou percorrer só 10, só 10 espaços, sem problema. Então, beleza. Se par ou ímpar, né? Então, se i mod 2 for igual a 0, então, o que significa isso aqui mesmo? O que significa esses carinhas aqui? O número é par. Isso. Então, se o i, o resto de i dividido por 2 for igual a 0, significa que ele é par. Então, se ele for par, ele tem que estar na segunda posição, né? Então a gente coloca o vet2, mas eu não vou fazer esse vet2 não, cara. Vamos colocar aqui. Vou colocar ele aqui. Deixa eu pensar aqui como que eu posso colocar isso aqui, ó. Deixa eu pensar. Como que eu posso colocar ele aqui, gente? Deixa eu só pensar. Como que ele ficaria? Tá, galera. Eu vou percorrer. Vou fazer isso aqui até 20. Ele não vai dar certo até 10. Eu vou ter que percorrer até os 20. Vou ter que percorrer até o 20 mesmo. Por que eu vou ter que percorrer até o 20? Porque ele que vai ser meu representante aqui, ó. Ele que vai ser o cara que vai me representar aqui. Então, é por isso que eu preciso que ele seja tudo bonitinho aqui. Então, eu preciso percorrer as 20 casas. Se ele não precisasse percorrer as 20 casas, né? Eu preciso desse valor aqui. Tá? Esse valor, quem que é esse valor aqui? Esse valor aqui, pra mim, é o i. Então, é o izinho aqui. Se eu não precisasse percorrer as 20 casas, era até 10. Então, como eu vou percorrer as 20 casas, eu preciso saber qual casa é par ou ímpar. Eu preciso percorrer as 20 casas aqui. Então, aqui vai ser 20 sim, tá? Ia colocar 10, mas é 20 aqui mesmo. Vai ser 20 mesmo.
Então, se I mod 2 for par, né? Então, se o I for par, significa que o VET 3 e recebe quem? Recebe? Quem que vocês acham? VET 2i? VET 2i. VET 2i. E aí eu pergunto pra vocês, tá certo isso ou tá errado? Vai dar treta. Vai dar ruim. Vai. E por que vai dar ruim? Por causa do I. Por causa do I. É porque ele sempre vai estar... Então, o VET 3 eu posso falar que é um J? Isso. A gente poderia colocar ele como J e ele ser acrescentado. No caso, não seria o I par, seria o J. Isso. Só que aí a gente precisa entender como que a gente vai inserir esse carinha aqui, ó. Quem que vai ser? Quem que vai ser? É o VET, é o primeiro VET, né? VET. Eu posso colocar, eu posso deixar o VET aqui normal. E aqui pode ser VETJ, só que esse J aqui para mim, ele vai ser, né? Aí eu posso criar para ele aqui um J, tá? Um J e um K, tá? Gente, eu tô complicando isso aqui porque eu tô querendo colocar a ideia de vocês em prática, tá? Que seria um jeito muito mais fácil aqui, tá? O J seria pro primeiro... Vou até colocar aqui, né? O J seria pro primeiro... Ai, caralho. O J seria pro segundo vetor, né? J, vetor 2, tá? E o K seria pro vetor 1, tá? Deixa eu fazer o contrário aqui. Vai ficar bonitinho aqui. Tá? Então, o J é ele que vai acrescentar. É ele que vai fazer um acréscimo aqui pra gente, aqui pra fazer a contagem. Porque a gente precisa fazer o quê? Intercalar os primeiros valores, né? A gente precisa encarar os primeiros valores. Então, aqui, ó, nesse exato momento aqui, a gente precisa ter esse valor. Então, se aqui for par, significa que esse carinha aqui, o 1 daqui, vai encaixar aqui. Se esse daqui for 4, né, no momento que ele for 4, o 2 daqui vai encaixar aqui. E assim por diante. Então, a gente precisa desse valor. E como que a gente vai fazer isso? Setando o J igual a 1 e o K igual a 1 também, porque a gente precisa dos primeiros valores. Então, aqui começa com 1, né? Então, se ele for beleza, show de bola. O que a gente faz? Aqui a gente setou o primeiro valor. Se você não tivesse colocado 1 ali no J e no K, ele começaria com qual número? Com nenhum. Aí daria erro. Aí eu não saberia que número seria isso aqui, ó. Aí daria erro. Então, depois que a gente setou, vocês concordam comigo, ó? Depois que a gente fez aqui, ó. Beleza, o I é par aqui, ó. O I é 2. Esse I aqui, ó. I dividir por 2 é igual a 0. Beleza, aqui é 2. Show de bola, aqui é 2. Então, quem que vai entrar no 2 aqui? 1 daqui. Legal. O que a gente pode fazer para acrescentar? Né? O que a gente pode fazer para que no 4 aqui, ele receba o 2? A gente faz uma soma de mais 1. Então, a gente vai somar esse mais 1 aqui. Aí o 4, no momento que chegar no 4, o 2 vai estar aqui. Aí, mesma coisa. Mais 1 para cá, mais 2 para cá. E vai indo. Então, toda vez que ele fizer uma setagem, no final, né, no momento que ele fala assim, show de bola, esse carinha aqui, esse meu amiguinho aqui, esse meu irmãozinho aqui, foi setado, legal. Então, eu preciso atualizar meu valor. Então, a gente atualiza o J, né, J recebe J mais 1. E, se não, né, então se não for par, é ímpar. E se for ímpar, o que acontece com o ímpar? VET 3 de I, né, recebe quem? O VET 1 de K. E a mesma coisa. O K já foi... A gente setou o K aqui? Show. Então a gente atualiza o K também. K recebe K mais 1. Para que ele faça essa crescente aqui, ó. Então é ímpar, beleza. É o primeiro valor? 3. Legal. No momento que chegar aqui no 3, ele vai falar assim, eu não quero mais o valor 1, eu quero o valor 2.
Então, no valor 2 vai estar aqui. Ah, cheguei no 5, eu quero valor 3. Valor 3. Por isso que a gente faz essa setagem aqui, para toda vez que ele confirmar a inserção, confirmou. Vai lá, confirmou. Inseriu 3 aqui. Legal, show de bola. Ele vai atualizar o valor dele. Então, de 1, ele passa para 2. No momento que chegar no 3 aqui, ele já vai estar no 2 aqui pra gente. Então, aqui, se a gente for pegar, aqui se torna o K, né? Caramba, deixa eu pegar. Aqui se torna o K, né? Que coisa feia de mouse aí. Oi. E aqui se torna... Então, ali na... Viu? E aqui no o I. código ali no... que a gente coloca o vetor 1 e o vetor 2, não teria que colocar vet1 igual, vet1K e vet1J? E vet2J? Tem como colocar assim. Tem como, não, mas... é que no teu ponto não tá. Oi? Tá aí, vet1 de I e vet2 de I. Ah, você tá falando desse aqui. Não. O código nos dois para de cima. Aí. Não. Tá. Vet de I só para inserção mesmo. Só para inserção. Só para inserir. Eu tô só inserindo isso aqui. O meu I é uma contagem aqui. Tá? Aqui, ele tá sempre resetando. Então, não tem importância aqui. Aqui não vai dar problema nem aqui, nem aqui. E nem aqui também. Eu tô usando ele de novo. Porque aqui eu tô setando ele para 1 de novo. Esses dois que daria problema, por quê? Porque a gente já tem uma setagem pronta, né? A gente já tá com o valor fixo dele aqui, ó. E aqui seria 1. Aqui começa com 1 também. Então, a gente insere o primeiro valor das primeiras casas, né? Então, depende do quê? Depende do par ou ímpar que o Alexandre falou pra gente fazer, né? Então, se aqui, se a casa for ímpar, né? Insere o primeiro vetor. Se a casa for par, insere o segundo vetor. Entenderam? É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Só que aí a gente precisa o quê? Atualizar sempre essa variável, né? Que essa variável aqui, esses menininhos aqui, ó, eles não podem ficar como um sempre, senão ele sempre vai setar o primeiro valor aqui. A gente precisa sempre estar atualizando eles. Fechou? Então, a gente dá um fim em C aqui e para aqui. Esse seria o par ou ímpar, né? Complexo, né? É meio complexo isso daqui, não é? Beleza. Um pouquinho, viu, Léo? Um pouquinho complexo. Aí vamos fazer o jeito. Oi. Professor, tá dando erro aí na linha 35. Sintaxe incorreta. Vou testar aqui. Léo, nesse último par aí, faltou incrementar o I, não faltou? Não, deu certo. Ó. Deu certo. Deu certo. Alguma coisa aí, Dirceu. Alguma coisa tá errada aí. Ou talvez troca o mod por %. Às vezes pode ser isso. Pode ser esse erro de sintaxe aí, ó. Troca por %. Às vezes pode ser isso. Deve estar com problema. Tá? Às vezes acontece isso. Tá. Aí, a gente falta amostragem, né? Tá esquecendo de colocar amostragem aqui, né? Saída, né? Saída, par ou ímpar. Então, a saída é simples, a gente já sabe, né? A gente já sabe trabalhar com essa daqui, né? Né? E de 1 até 20, faça. A saída é escreva, né? Escreva. E a gente coloca aqui para escrever o vet3 de I aqui, né? Eu vou fazer uma coisa bonitinha e ele vai fazer pra gente aqui vou colocar um pipeline aqui, ó, pra dar um espaço de link. E fim para. Tá? Se a gente dá o F9 lá bonitinho, né, e a gente faz os valores,
falta um vírgula aqui. Leonardo. Aí concatena o negócio, não dá certo, hein? Aí, ó, beleza, ó. Nosso vetorzinho tá bonitinho aqui, ó. Show de bola, né? Intercalado, né? Tá intercaladinho aqui, ó. Né? Que a gente queria que intercalasse aqui. É que eu não sei onde começou o 2 e o 3 aqui, mas tem intercalado, tá? Aí começa aqui 9, aí começa aqui, ó, 4, ó. 10 valores aqui. Ô, Léo. Oi. Você pode falar pra mim qual que é o comando de baixo ali da linha do Senão ali? É VET de 3i. Você pode falar pra mim? Não tá dando pra ver direito pelo celular. É o VET 3i, recebe VET de 1K. Recebe de 1 VET-K. Deu certo. Ah, tá. Deu certo. Porque a hora que eu fiz aqui, não deu, não. Ah, não. Falou que tá... porque tá ruim. Deixa eu dar um zoom a mais aqui. Um zoomzinho a mais, acho que vai melhorar. Show, beleza. A gente fez do jeito do Alexandre, né? Ficou melhor. A gente fez o par ou ímpar do Alexandre. Agora vamos fazer o do Carlos, né? Que é apenas a amostragem. Amostragem. A amostragem que o Carlos falou, que ele não ia precisar de um vetor 3 que o Dirceu pediu pra gente colocar. Ele só ficar assim, ó, para e de 1. Agora vai ter 10, tá? Agora vai ter 10. Faça. Né? Esse do Carlos aqui seria assim, ó, escreva e a gente colocaria ali, ó, daria certo, ó. VET de 1 e, né, concatena, um keep line aqui bonitinho, concatena e VET de 2 e fim para. Pronto, acabou. Acabou, deu certo. Seria esse que o Carlos estava falando pra gente. Mas aí eles não saem intercalados. Sai intercalado. Sai intercalado? Sai intercalado. Ele vai sair intercalado. E aí a gente intercala o primeiro vetor, né? Primeiro e o primeiro do outro. Aí depois o primeiro do outro e o primeiro do outro. Primeiro do outro. Vai indo assim, até finalizar as 10 chamadas. Não deveriam ser 20 chamadas? Não, só 10, porque a gente já tá colocando os dois aqui, ó. Aí como a gente só tem 10 espaços, aí não precisaria das 20 chamadas. Aí aqui sim ficaria 10 chamadas só. Seria muito simples de fazer. Depende da onde a gente vai trabalhar isso. Se você estiver numa empresa que precisam desse vetor intercalado, vocês precisariam fazer o vetor. Se vocês estão numa empresa que precisaria só da amostragem, só de mostrar o resultado para o usuário, beleza. Isso aqui tá lindo, ó. Tá lindo, acabou. Não precisa ficar fazendo todas essas condições aqui. Então, não há necessidade de fazer isso. Não há necessidade de fazer isso. Mas depende de como a gente pode trabalhar. Ô, Léo, dá uns 3 pontos aí, só na criatividade, dá uma ajuda aí. Não, é brincadeira. Vocês tudo estão merecendo, vocês estão participando, estão falando. Daria certo? Daria. Só que é um ponto de se estudar, é um ponto de se ver, tá? Então é um ponto de se trabalhar. Dá certo. Só que não é um jeito também muito bom de fazer, tá? Esse jeito aqui também, que o Alexandre falou, também não é um jeito muito bom de fazer. Não é um jeito muito legal de se fazer. Tá? Por que não é um jeito legal de se fazer? Porque demanda de muita condição dentro dele. Então você tem... A complexidade aumenta. E fica muito ruim de se trabalhar. Também. Mas dá certo. Funciona e trabalha, né? O maior problema seria se a gente tivesse um terceiro vetor para intercalar. Se a gente tivesse um terceiro vetor... Vamos colocar 3 vetores para fazer intercalação. Se tivesse 3 vetores mesmo, aí não daria muito certo para o ímpar. Aí já ficaria bem complexo o negócio funcionar. Porque aí o ímpar ficaria 2 vetores, né? Ficaria o primeiro vetor e o terceiro vetor. Então daria um problema muito grande com 3 vetores para intercalar.
Então vamos fazer o jeito que ficaria o jeito mais simples, o jeito mais bobo, né? O jeito simples. O jeito simples de fazer, né? O jeito simples. Como a gente faria esse jeito simples? Como a gente trabalhar com esse jeito simples, tá? Primeira coisa que eu vou setar o meu J. E ele vai ser minha variável que eu vou trabalhar com ela, tá? Vou setar ela como 1, tá? E essa variável J, ela que vai servir para a minha intercalação, tá? A gente já tem o nosso vetorzinho lá bonitinho, né? A gente já tem ele vindo ali, né? Representado. Então eu faria um para, tá? Para i de 1 até 10, tá? Faça. O que aconteceria aqui? Por que 10? Porque esse daqui, ele não vai precisar passar pelos 20 elementos. Ele só vai precisar passar pelos 10 elementos, porque o J que vai setar isso pra gente. Como, Léo? Como que o J vai setar pra gente? Vocês concordam que o vetor 1, tá? O vetor 1, ele sempre vai ser o primeiro vetor, não é? O primeiro elemento aqui do vetor 1, ele sempre vai ser o primeiro elemento do terceiro vetor. Vocês concordam com isso? Com isso... Por quê? Porque escreveu ele primeiro? Isso, porque a gente escreveu ele primeiro. Então, a gente só pensa nisso, né? A gente só pensa, esse vetor aqui sempre vai ser o primeiro, né? A gente poderia trocar? Poderia trocar sem problema. Mas vamos seguir com essa mentalidade que o primeiro elemento do primeiro vetor sempre vai ser o primeiro elemento do terceiro vetor. Então, com essa mentalidade, a gente sabe que ele vai ser o primeiro, então show de bola. Então, o que a gente faria, né? Simples, do jeito mais simples possível, né? O vetor 3 recebe, né, o vet 1 de J. Tá? Opa, desculpa, gente, o vet, tá? Vet. O J pra gente tá valendo 1. Tá? Ele tá valendo 1. E aqui também ele tá valendo 1 na primeira interação. Então, o primeiro elemento vai ser inserido aqui no primeiro elemento. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma acrescentada aqui do J, né? O J vai acrescentar. Porque no momento que ele chegar no próximo aqui, ó, que é o primeiro elemento, que é o I, que é o nosso Izinho aqui, que vai ser o nosso I. Desculpa, gente. Desculpa, tô fazendo cagado aqui. É o contrário. Aqui vai ser o J e aqui vai ser o I. Desculpa. Porque aqui, eu cagando aqui, ó. Porque aqui, ó, o nosso I, ele sempre vai ser um... Ai, caramba, o mouse sumiu. Então, o nosso I sempre vai ser 1 na primeira interação. Quem que tem a alterar? O J, né? O J. E a gente está trabalhando aqui diferente, né? Então, deixa eu apagar aqui. Como é que apaga agora aqui? Aqui. Não sei apagar. Manda um Ctrl Z aí, Léo. Não vai. Ctrl Z não apaga. Aqui é a borrachinha aqui, ó. Mexi. Aqui é a borrachinha. Então aqui, ó. Aqui ficaria o nosso J. Então, esse carinha aqui seria o J, tá? Esse carinha seria o J. Nossa, que J fake. E aqui seria o I. E aqui também seria o I. Então, esses carinha aqui seria o I pra gente aqui, ó. E aí, a gente precisa fazer o quê? Que o J mude os valores para ser inseridos, né? Dependendo das incrementações. Mas só que, vamos pensar assim, ó. Na primeira interação, o I vai valer 3 e depois ele vai valer 7. Como que ele vai fazer isso? Né? Aqui, ó. Então, o J aqui é a primeira interação, a primeira basezinha dele aqui, né? Ele tá no 1. Show. Então, no 1, quem que a gente vai inserir? O elemento 1 aqui. Quem que é o nosso elemento 1? Nosso elemento 1 é o 3. Beleza. Aí a gente inseriu, a gente precisa incrementar aqui. Então, a gente precisa atualizar esse valor de J. Então, a gente vai atualizar para mais 1. Vamos atualizar para mais 1 aqui, ó. Então, o J recebe J mais 1. Beleza. No momento que o J aqui virou 2, a gente precisa acrescentar o primeiro elemento do 1 aqui, né? Esse valor aqui. Então, na hora que ele for 2, ele fala assim, opa, quem que é o elemento do vetor 2? O 7. Então, vamos colocar o vetor 2 aqui, ó. Então, o vet 3, J,
E agora tá valendo 2, tá? Então aqui valia 1, a gente somou mais 1, aí virou 2. No elemento 2, o VET2, desculpa, o VET2 de 1, né? Porque o nosso I aqui tá valendo 1 na primeira interação, tá? Na primeira interação. Show de bola. Fechou isso, a gente atualiza o nosso valor. J recebe J mais 1. E enfim para. Enfim para. E aí a gente faz a amostragem do vetor. Né? Aí a gente faz o básico aqui. Aí a gente faz a saída aqui do nosso vetor. Tá? É a mesma coisa também ali. A saída do modo simples, tá? Saída do simples. Então ficaria desse jeito aqui, ó. Simples assim, ó. Então no momento que o vetor for 1, no momento que o J for 1, ele recebe o valor 1 do vetor 1, né? A gente acrescenta, aí o J vira 2. Tal, virou 2. Aí ele vai acrescentar o valor 1 do vetor 2. Ufa, acrescenta. O J virou 3. Pum! Veio aqui para a próxima interação. O elemento 2, né? O I virou 2. O J está valendo 3. O valor 3, né? Recebe o 2 do 1. Acrescentamos mais 1 aqui no J. O elemento 4, tá? Recebe o elemento 2 do vetor 2. Acrescento mais 1. O J vai para 5. Aí vem para cá. Aí aqui vira 3. Né? Aí o elemento 5 recebe o elemento 3 do vetor 1. Né? Adicionamos mais 1. O elemento 6, né, do vetor 3 recebe o elemento 3 do vetor 2. Só mais 1. E assim por diante. Fica muito mais simples de trabalhar assim, tá? Do que... Esse aqui é o mais simples ainda, né? Esse aqui é mais simples ainda do Carlos, né? Esse é o mais simples. E... né? Ou do que do Alexandre. Alexandre, que seria o par ou ímpar. Então a gente cria uma variável a mais, cria uma complexidade a mais. Então a gente tem 3 tipos de complexidades aqui, né? Depende muito de como a empresa de vocês vai pedir esses dados e o problema que vocês vão trabalhar com esses dados. É enxergar isso. É isso que eu quero que vocês enxerguem. É por isso que eu faço diversas formas aqui de fazer o exercício aqui, para vocês poderem enxergar diversas maneiras de trabalhar com isso, tá? Eu sei que ficou um pouco complexo, mas cada um é um resultado diferente. É um resultado igual, só que uma forma diferente de fazer. Tá certo? Alguém ficou com uma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Professor, a minha primeira versão do par ou ímpar não funcionou. Não funcionou? Não. O que será que deve ser, hein? Disse, me passa o código. Passo. Na amostragem, ela colocou lá no final 20/0/0/0/0/0/0/0. Ele não intercalou nada. Uai. Vou te passar o código. Estranho. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá no chat, professor. Deixa eu ver. Deixa eu abrir. Mais fácil abrir, enxergar. Aqui, ó, ó. Ei, aqui. Já viu onde está o erro, Disseu? Erro de digitação básico, obrigado. É. Já deu para ver, já. É que é muito ruim também enxergar nesse modo aqui também, né? Tá com um eco aqui, galera. E aí, galera, alguém tem mais uma pergunta para fazer? Não entendeu?
ficou difícil, é louco isso aqui, eu tô bebendo pinga antes da aula pra vocês. Ô, Léo, tem exercício mais simples que esse ou esse? Esse é o mais simples. Esses são os mais simples. Vixe, Léo. Léo, hoje eu tô dispensado. Oi? Por hoje eu tô dispensado. Ah, tá. Tá acabando já mesmo. Eu vou tomar uma agora. Eu tava bebendo coca até agora, mas eu vou começar. Amanhã é cedo, hein? Ô, Léo, você pode colocar na saída lá do vetor simples, por favor? Coloco sim. Tá aqui. Obrigado. A saída que você colocou lá, escreva, VET3 deveria ser J ou tem que ser I? Pode ser I. Pode ser I. Pode ser I, pode ser J. Não influencia, porque essa variável aqui, ela é basicamente a minha influência, né? Não é minha influência. Qual que seria a palavra? Ela é minha referência. Ela é minha referência para fazer a contagem desses números aqui, ó. Então, ele que vai ser o cara que vai representar a contagem de 1 até 20. Então, se eu colocasse aqui, igual eu coloquei nos exercícios que a gente fez, conte, né, ou contagem, e colocasse aqui contagem, daria certo também, tá? Então, não tem problema utilizar outras variáveis. Eu costumo colocar I, porque é padrão dos programadores todos desse mundo, desse universo, né, de trabalho aí, colocar I e JK. Senão eu colocaria diferente mesmo. Eu coloco em alguns exercícios só para mostrar mesmo para vocês que dá para colocar. Mas a ideia era deixar vocês mais padronizados possível para quando pegar uma linguagem de alguém, pegar um programa de alguém, saber identificar o que está sendo feito. Deu para entender? É que eu me confundo com essas letras, porque eu tenho para mim que tem que ser exatamente igual, senão vai dar errado, sabe? Ah, não. Mas eu entendi. Não se preocupe em fazer igual. O importante é dar o resultado final. Não, a gente não tem um padrão aqui. A matemática só é exata. O restante aqui, mesmo sendo uma matemática computacional, não tem a necessidade de ser exato. Pode ser diferente. Então você pode usar outros tipos de variáveis. Não se atente a fazer igualzinho sempre. Tente abrir sua mente assim, para a lógica. Eu preciso entender a lógica de como funciona. Entendeu a lógica? Aí pode fazer do jeito que for. Do jeito que a sua lógica mandar. Não tem esse padrão, não. Léo, você pode... Ô, Léo. Ah, perdão. Não, pode falar aí, Arthur. Léo, você pode executar para eu ver? Sim, ó. Essa parte simples aí. Vamos executar. Cadê meu exemplo aqui, gente? Eu queria saber meu exemplo aqui. Pior que eu não vou ter ele aqui. Deixa eu abrir ele aqui no outro computador. Só abrir ele aqui no outro computador aqui que eu vou usar o mesmo exemplo aqui pra gente trabalhar com ele. Eita, velho. Deu ruim. Confira as novidades sobre velho. Ai, meu Deus do céu. A primeira manchete de O Observador é: igrejas em Porto Velho, Pelotas, de pessoas e mantém atividade. Ai, meu Deus. Que é isso, Cortana? Ela está revelando seus segredos. Que é isso, Cortana? O que você tá aprontando, velho? Isso é o quê? Medo da idade, professor? Isso podia ir pra aquela página Fatec da depressão lá. Pronto, vou aparecer lá na Fatec já. É verdade. Professor, Cortana, cuidado com as suas pesquisas, hein? Não, então, eu falei, acho que ela entendeu. Ei, Cortana, pesquisa sobre velho. Acho que você fala, ei, Cortana. Velho. Confira as notícias mais recentes sobre velho. A primeira manchete de... É isso aí, ó. Acho que ele entendeu o que eu falei, né? Mas eu falei... Não falei nem Cortana, cara. Mas beleza.
Ó, os valores é 3, 5, 4, 2, 2, 5, 3, 2, 5, 9. Beleza. 7, 15, 0, 18, 4, 55, 23, 8, 6. Beleza. É isso aí que eu queria. Deixa eu abrir aqui bonitinho. É que eu não dei espaço, cara. Tá. Deixa eu fazer de novo aqui, gente. Fazer de novo aqui. Só que eu vou dar dar um escreval aqui. E vou pular uma linha aqui. Só pra não confundir, cara. Isso aqui vai ficar confuso demais. Escreval aqui e escreval aqui também. Beleza. Vamos lá, F9 de novo. Né? Então, 3, 5, 4, 2, 2, 5, 3, 2, 5, 9. 7, 15, 20, 0, 18, 4, 55, 23, 8, 6. Beleza, agora sim. Aí, agora ficou show. Aí, ó. Tá certinho, ó. Então, 3, 7, 5, 15, 4, 20, 2, 0, 2, 18, Mesma coisa aqui, ó. 3, 7, 5, 15, 4, 20, 2, 0, 2. Só que ficou um pouquinho esquisito aqui, pelo jeito que eu fiz a amostragem aqui, ó. Eu fiz a amostragem que ficou um pouquinho esquisito, mas tudo bem, não tem problema não. E na outra tá certinho também, ó. Então, eu tô meio confuso, professor, porque tá o complexo, tá o do Carlos aí, tá o do Dirceu também, e tem um simples seu, né? Tem várias formas de fazer aqui, né? Então, essa daqui, ó, é a forma 1, tá? Forma 1. Essa daqui é a forma 2, tá? Forma 2. E aqui é a forma 3. Tá? Forma 3, se fazer. Todas elas vão chegar ao mesmo resultado, tá? Mas aqui, eu quis mostrar para vocês que a gente tem 3 maneiras de fazer, de 3 maneiras diferentes de pensar. Então a gente tem a maneira que o Alexandre pensou, tá? O Alexandre e o Dirceu pensou junto nesse aqui, tá? Que o Dirceu pediu para colocar o vetor e o Alexandre falou que no par entrava o vetor 2 e no ímpar entrava o vetor 1. Beleza? Coerente. O Carlos falou que era só amostragem, só fazer uma amostragem. Né? Então a gente poderia... O Carlos falou que é só fazer uma amostragem, dá pra gente fazer amostragem também. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Isso aqui, tá assim, ó. Sem problema nenhum. E a forma simples, né? E a simples da gente fazer diferente dessa daqui, ó. Dessa daqui do Alexandre. É uma forma muito mais simples, sem a gente precisar trabalhar com mais uma variável, sem precisar trabalhar com uma condição de par ou ímpar, é fazer dessa maneira aqui, ó. Que é a forma simples. Então, a gente pode trabalhar exatamente com essa, né? Ou com essa. Não tem um jeito errado de se fazer. Todos eles estão certos. Incrível que pareça, tudo certo. Essa que era a sua dúvida? Mais ou menos. O que era? Me fala. Não, é que tinha dado erro aqui, que eu fiz separado a parte simples em um outro tá. episódio. Tá. Não assim, tinha funcionado. Entendi. Mas beleza, galera. É isso mesmo que assim, eu tinha que mostrar pra vocês pra gente poder voltar, né? Voltar a estudar de novo vetores, né? Alguém tem mais uma pergunta? Alguém quer me falar alguma coisa que não entendeu? Tá com problema de fazer vetor? Léo, só tem uma observação. Eu acho que ali na amostragem ali, no código do escreva, depois do vetor 2, ele acho que faltou uma vírgula, não faltou para concatenar ali com a barra ali? Sim, verdade. Fez agora. Era isso. Beleza. Alguém quer me perguntar mais uma coisa? A gente tem 20 minutos aí pra vocês me perguntar.
as coisas. Professor, já que você está oferecendo, os meus dois... O meu 2 deu erro, só deu certo o último, que é o simples. Os outros dois eu acho que eu digitei alguma coisa errado que o não tá lendo um dos vetores. Pode passar o código? Vou passar o código aqui, ó. Vou passar o código deles. Vou colocar eles aí no chat, ó. Aí no chat para facilitar. Acho que vai facilitar aqui ver o código aqui, né? Deixa eu ver aqui onde foi, ó. Ó, o J recebe 1. Às vezes, dá um enter aqui também, ó. Se der um enter aqui, eu acho que eu não sei se foi o erro aqui do código aqui do coisa, né? De entrar aqui, mas aqui às vezes pode ser isso aqui, ó. Pode estar dando errado. É. Pode ser isso também. De resto tá certo, então não tem coisa errada não. Professor. Oi. O meu, ele chega no final e fala que o VET 3 de 21 não existe aqui. O meu J tá chegando até o 21. Aí não vai existir mesmo, não. Não, eu sei, mas... por isso que vai dar esse erro. Aí, deixa eu ver o código, Arthur. Mostra ele aí. Mostra ele aí que... Isso aconteceu no outro exercício que eu fiz pra vocês. O Enter resolveu, professor, no meu. O Enter resolveu? Então é isso aí mesmo. Era que ele tava aqui, né? Ele tava aqui. Ele não tava conseguindo ler isso aqui, ó. Deixa eu mandar uma imagem. Tá, deixa eu ver aqui. Eu acessar ela aqui. Onde que ele tá dando esse erro? É aqui, no final aqui? Não, quando eu executo, ele não vai por causa... Peraí, deixa eu fazer aqui rapidinho. Tá. Aqui, tá, aqui, ó. Arthur, até sei que já tá errado aqui, ó. É o I aqui, ó. Tira o J daqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui no finalzinho, aqui, ó. Para I de 1, aqui seria I. Aqui não seria J. Tem que colocar o I mesmo. Aí, se ele olha porque ele tá pegando o I aqui como referência. Aí ele olha o J. Opa, o J já tá com 21. Então não existe, o 21 não existe. Aí ele fala que não existe, aí vai dar esse erro mesmo. Mas pode perguntar, galera. Claro, João. Vai estar esse exercício bonitinho lá pra vocês, como sempre. É só vocês acessar os arquivos, ó. Todos os exercícios que eu faço em live com vocês, que eu faço aqui ao vivo aqui com vocês, ó. Todos eles, ó. Semana passada. Tá aqui, ó. Logo em seguida eu já posto. Salvei e já postei. Achou? Salvei do dia 5. Ou alguém pagou. Ó. Alguém pagou do dia 5, velho. Depois eu posto de novo aqui, mas todos eles eu posto aqui, ó. Exemplo, um live, vetores, eu posto aqui, ó. Então, sempre vai estar em arquivos. Procurando os arquivos lá. Já tem um que eu fiz de exemplo para vocês, tá? Tem um de exemplo. E aí, tem o segundo aqui, ó. Tem um segundo que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Esse exercício aqui, ó. Tá? Esse daqui, ó. Esse segundo aqui, ó, né? Faça um programa que preencha o vetor com 8 números inteiros, calcule e mostre os valores resultantes. O primeiro vetor resultante deve conter os números positivos, o segundo, os números negativos. Cada vetor resultante vai ter no máximo 8 posições, que poderão não ser completamente utilizadas. Tá? Então, professor, não entendi o que ele tem que fazer. Vocês vão fazer um vetor, 2 vetores, né? Não, desculpa, gente. Vocês vão fazer um vetor com 8 números. Ele vai ter 8 números. Dentro desses números, ele vai ter números positivos e negativos. Tá? Dentro desse vetor. Então, vai ter 8 números positivos ou negativos. Qualquer um dos dois. O primeiro vetor, ele vai ser os números positivos. Então, vocês vão jogar todos os números positivos nele. O segundo vetor vai ser todos os números negativos. Então, cada vetor, no máximo, vai ter 8 posições. Então, porque
Pode acontecer que nesse primeiro vetor tenha todos os 8 números positivos. Pode ser que tenha os 8 números negativos. Então, no máximo é 8, tá? Tanto no positivo, no vetor positivo, ou tanto no vetor negativo. E eles não têm que ser totalmente utilizados. Eles não precisam ser utilizados. Por exemplo, teve 4 números positivos e 4 números negativos. Então você vai colocar 4 no primeiro vetor, 4 no outro vetor. Os outros valores, as outras casinhas que estão com espaço, vocês não precisam colocar, não precisam completar elas. Justamente o que você me perguntou, Dirceu. Foi justamente o que você me perguntou. O segundo exercício já entra aí, ó. Não tem como o usuário colocar 9. Mas eu tenho que mostrar isso como, professor? Aí você vai mostrar o vetor positivo e o vetor negativo. Então, por exemplo, teve 4 valores no positivo. Você faz um para, né? Faz um for lá dentro para mostrar somente os positivos. E depois faz um para mostrar somente os negativos. E se vocês estiverem com muita dúvida, aqui eu já coloquei também o exercício. Opa, caramba. É aqui mesmo. Eu já coloquei ele prontinho aqui para vocês, ó. Ele tá aqui, ó. O exercício 2. Aí ele já tá aqui feito já, tá? Tá feito. Deixa eu mostrar para vocês. Ele vai abrir. Opa. Ele vai abrir aqui. Ele já vai estar bonitinho aqui para vocês, ó. Tá? Como que faz ele? Ele já vai estar certinho aqui. Usem ele como referência, né? Mas para vocês verem, lerem, entenderem. Ah, tem isso. Ah, não, peraí. Então fiz errado. Fiz aquilo. Eu vou deixar vocês fazer, tá? Esse carinha aqui tá como referência para vocês. Tá bonitinho para vocês seguirem como referência para ver o que eu fiz aqui para vocês poderem fazer o de vocês, tá? Então, não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Eu quero que vocês tentem entender esse vetor aqui, ó. Esse probleminha aqui, ó. Esse exercício. Aí amanhã... Ô, Léo. Vou falar, cara. Você pode explicar a última parte ali de ter no máximo 8 posições ali? Fazendo um favor? É que ele vai ter 8 posições. Ele pode ter 8 números positivos, ele pode ter 8 números negativos. Então, ele só pode ter 8 valores. Você não pode ter mais valores do que 8 ou menos que 8. Então é isso que tem que ter de máximo ali, é 8. Eu continuei não entendendo o enunciado, então, só eu, ou o resto, tudo pra todo mundo tá beleza? Eu acho que eu não entendi na parte do que a gente tem que mostrar pro usuário. Ó, então vamos ler bonitinho aqui, ó. Faça um programa que preencha um vetor com 8 números inteiros. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai trabalhar com ele? Aí, beleza, um vetor de 1 a 8. Isso, de 1 a 8. Calcule e mostre 2 vetores resultantes. Calcule e mostre 2 vetores resultantes. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Beleza. São 3 vetores e desse segundo e terceiro, cada um vai receber metade dos dados. Ou metade, uma parte. Dependendo. Uma parte, isso, uma parte. Depende. O nosso cálculo e essa amostragem vai ser desses vetores, né? Então, se a gente pegou um vetor com 8 números inteiros, ele pode ter números positivos ou negativos, tá? Se ele tem números positivos, o primeiro vetor resultante deve conter os números positivos. Então, nesse primeiro vetor, vocês vão colocar os números dentro dele, os valores, né? Então, todos os valores dos números positivos vai estar nesse primeiro vetor. E no segundo vetor, resultante do nosso cálculo, vai estar os números negativos. Ele deve conter os números negativos. Entenderam? Melhor agora? Agora eu entendi. Entendeu? Agora, uma coisa. Pode falar. Quem começou aí? Foi eu. Ô, Léo, já que os 2 vetores que vão sair daquele primeiro, eles podem variar,
Como é que eu declaro eles lá nas variáveis, a quantidade de casas lá, de posições? Aí que vem o segredo da coisa. E já está explicando aqui no enunciado, ó. Cada vetor resultante vai ter, no máximo, 8 posições. Então, ele vai ter 8 posições. Ele vai ser um vetor de 8. Ele vai ser um vetor de 8 números, igual ao primeiro vetor. Então, você vai ter um vetor com 8, né? Vai ter mais 2 vetores com 8. Né? Então, cada um com 8. Para que ele vai ter esses vetores? Porque a gente vai ter a opção, né? A gente pode ter essa opção de todos os valores serem positivos. A gente tem a opção de todos os valores serem negativos. Então tem essas opções. Se tem essas opções, a gente tem que colocar o máximo dela em 8, igual o primeiro vetor. Se o primeiro vetor fosse de 15, ele também teria 15 posições. Entendeu? Entendi, ficou mais tranquilo. Professor, mais uma dúvida. Nesse primeiro exercício que a gente analisou os números de acordo com a posição. Isso. Nesse segundo, a gente analisa a memória de acordo com o valor interno dela. Isso. Qual que é o comando para a gente ver isso? O comando é esse que a gente trabalha aqui, ó. Pra gente ver ele aqui. Pra ver ele aqui, é esse comandinho aqui, ó. É esse daqui. É esse carinha aqui que é o valor, tá? Esse carinha aqui é a posição, tá? Certo. Esse carinha aqui é a posição. E esse carinha inteiro aqui, ó, é o valor. Então, esse carinha representa o valor e esse carinha aqui representa a posição. Então, vocês vão fazer a ideologia dele ali, né? Seria o quê? Por exemplo, ó. Então, vocês fizeram o vetor de números, né? Então, o vetor de números I, lá que é a posição 1, por exemplo, ele é maior que 0? Se ele for maior que 0, então, o que ele é? Aí ele é positivo, né? Positivo. Isso. Aí, então, a gente coloca no nosso vetor positivo, positivo I, e ele é o quê? Ele vai receber um número I. Ah, ele não é positivo, ele é negativo. Então, o negativo, nosso vetor negativo, e recebe o valor negativo. Certo. Porque aí, nesse caso aí, por exemplo, se o I tiver em 4, o que vai receber a posição do I num 4 vai ser o negativo 4. Isso. Se aquele valor lá senão ele fica em branco. Negativo. Isso. Aí se ele ficar em branco, não é um problema. Aí não vai ser um problema. Entendeu? Mas ó, não é assim que faz, tá? Assim é o jeito mais besta que eu tô explicando, tá? Aqui é um pouquinho diferente e aqui também é um pouquinho diferente. É bem o estilo que a gente fez aqui, ó. Tá? É bem o estilo mesmo. É bem parecido mesmo. É tudo na mesma levada, na mesma sequência, né? Pra vocês entenderem. Ok. Ok? Tentem fazer. Peguem essa semana, tentem fazer por vocês mesmos. Se tiverem algum probleminha, alguma... Não tá valendo ponto, não tá valendo nada, gente. Só pra vocês tentarem mesmo fazer. Se tiver algum problema e não tá conseguindo fazer ele por si só, olha no exercício que eu fiz, que já tá lá, tá bonitinho, né? Tá certinho. Tenta entender o código. Ah, é isso que o Léo tá fazendo aqui nesse código. Deixa eu traduzir pra cá. Deixa eu colocar ele pra cá. Beleza? Alguém tem mais uma dúvida? Alguém quer colocar mais alguma coisinha? Não. Eu não, pelo menos. Ninguém aí do chat? Pessoal que tá jantando? Pessoal que já começou com a cerveja? Nadinha, né, gente? Tá de bom, então, galera. Tá safe, então se tá bonito, tá safe, tá bonito. Opa! Ah, tá, meu microfone tá funcionando. Então, eu tive que sair aqui pra poder jantar e tal, e... Onde que eu encontro esses arquivos mesmo? Lá nos arquivos. Lá nos arquivos. Lá nos arquivos normal? Lá nos arquivos. Vai lá na nossa aula, né, do dia 19.
Aí vem arquivos e ela vai estar aqui, ó. Sei que tava como atividade. Não é atividade não, né? É mais pra treinamento mesmo, exercício de fixação. Só pra vocês fixar um pouco mais, né? Aí ter uma ideia a mais, olhar um pouco mais pra frente, assim. Porque agora a gente tá finalizando, né? A gente falta pouco tempo a gente finalizar já a matéria. E vocês vão começar a pegar coisa mais trash, né? Vocês vão pegar uns negócios mais brutal, né? E aí vocês precisam ter essa noção. Porque o bicho pega. Né? Eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Os outros professores não é muito tanto. Mas é coisa que... É coisa que vocês vão pegando com treino, né? Estudando desse jeito aqui. Eu acho que eu aprendi desse jeito, né? Eu sozinho aprendi desse jeito. Eu acredito que é a melhor forma de mostrar para vocês, né? Do jeito que eu aprendi. Se tiver com dificuldade, gente, vocês me falam. Me avisam, me falam que... eu mudo a metodologia, né? A gente tá aí pra mudar, né? Pra aprender também. Beleza. Não, mas foi legal. Beleza, então, galera. Então é isso. Amanhã a gente tá aí 9h30 de novo. Nice. Léo, só uma coisa. Você falou lá de que a gente já tá acabando e tal, o conteúdo. Você acha que a gente termina tudo antes do trimestre acabar? A gente vai acabar dia 18 de julho. Então, 18 de julho a gente encerra. Aí, você acha que antes disso a gente termina essa matéria tudo? Termina, vixe, a gente termina a matriz. A gente vai mais essa semana e a outra de vetores, e nas outras restantes é tudo matriz. Aí a gente já termina já. Entendi. Função, Léo, não vai ter não? Função não é aqui, né? Aqui. Não, aqui. Não, né? Aqui ainda função é muito. Dá para falar, dá para mostrar uma aula o que seria uma função, mas função é no terceiro semestre que vocês aprendem função de verdade mesmo. Que aí vocês vão aprender ponteiro, né? Aí vocês vê ponteiro, aí o bicho pega. Aí com ponteiro, você chama função, faz recursiva. Aí é estrutura de dados. Aí vira mais estrutura mesmo que própria lógica de programação. Por isso que a gente fala, pode até falar, pode até mostrar, dar exemplo, mas o certo mesmo é vocês veem estrutura de dados. Funções. Léo, isso dá aula pra gente no segundo semestre e no terceiro. Tomara, é o que eu quero. Fazer requerimento lá pra eu dar aula pra vocês. A gente faz um baixo assinado, a gente desce lá na escola. Seria bom mesmo, cara, mas como é governo, né? O governo é tudo por concurso, né? Tudo por edital. Se não sair edital pra eu dar aula pra vocês, é muito difícil dar aula. Um professor tem que se aposentar, um professor tem que sair de férias. É só assim mesmo. Senão é... Ou o que acontece, um professor também mudar de cidade. Se mudar de cidade e abrir a vaga, aí dá pra lecionar. De resto, não tem o que fazer. Ô, Léo. Oi. E como é que vai ficar o vídeo de você fazendo maquiagem na sua namorada lá? Vai sair. Chegou só estranho. Acompanha o Instagram e o Facebook aí que vai acontecer aí. Pode deixar. Eu sou um bom artista, cara. Vocês vão deixar bonitona. Eu sei, ela tá em boas mãos, velho. Tá em boas. Mas vamos esperar que dá um tempo, né? Porque precisa comprar as coisas. Tem muita maquiagem que ela não tem aqui. Muito material. Blush, essas coisas assim. Que ela faz mais maquiagem na cabeleireira dela. Então, ela não tem necessidade de comprar. Ele tem que comprar uns negocinhos aqui. Uns negócios pra fazer essa maquiagem. Mas deu certo. O meu de raspar a cabeça não deu certo, então. Sorte sua, né? Então, imagina eu perder meu cabelo bonito. Mas é isso, galera. Então amanhã a gente se vê aí na mesma hora das 9h30, tá? Aí eu vou falar mais um exercício pra vocês de união e diferença. Essa união e diferença, aí vocês vão começar a ver um pouco mais do contexto mesmo dos vetores, tá?
Ok, professor. Fechou? Então, fiquem com Deus e até amanhã. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, Léo. Falou.